Olá, que bom que você está aqui, aceitou o meu convite para a Semana do Coração. Mas antes eu queria me apresentar para você. O meu nome é Antônio, eu me formei lá em Minas Gerais, em 1987, sou especialista em clínica médica, especialista em geriatria, e durante algum tempo eu fui docente na faculdade. E lá na faculdade, nos nossos ambulatórios, e até na minha vida pessoal, no meu ambulatório pessoal, eu percebi uma grande dificuldade que nós médicos temos em doenças cardiovasculares. Por isso que eu preparei essa semana de aulas para você. É um prazer muito grande ter você aqui e agora nós vamos dar início à aula. Vamos lá? Todos que me conhecem sabem que eu adoro dar aula. Eu preparei com muito cuidado 4 aulas para que a gente discuta nessa Semana do Coração. A primeira aula vai ser sobre insuficiência cardíaca. Eu já vou explicar para vocês por que eu escolhi esse tema. A segunda aula vai ser de arritmia cardíaca. A terceira aula vai ser sobre insuficiência coronariana, as síndromes coronarianas, né? E a quarta aula, só quem terminar o curso vai poder assistir essa quarta aula. E além disso, pessoal, eu queria anunciar que a gente também está lançando um curso de eletrocardiograma. Esse curso de eletrocardiograma é uma maneira muito simples e muito prática de interpretar e avaliar o eletrocardiograma. Mas isso não é assunto para hoje, não. Isso a gente vai falar depois. Inclusive, junto com o curso, tem uma calculadora que você vai aprender a jogar os dados lá na calculadora, mas a gente vai falar bem sobre ela daqui a pouco. A primeira aula de hoje, eu escolhi insuficiência cardíaca. E por que eu escolhi esse tema, insuficiência cardíaca? Em primeiro lugar, porque é a primeira causa de mortalidade. Não sei os seus pacientes, mas a epidemiologia fala isso no mundo inteiro, no Brasil inteiro, a primeira causa de mortalidade é a insuficiência cardíaca. E se nós, como médicos, queremos impactar nos dados epidemiológicos, impactar na taxa de mortalidade, na taxa de morbidade, a gente precisa aprender as nuances, os detalhes da evolução de uma insuficiência cardíaca. Porque o final de toda doença cardíaca é a insuficiência cardíaca. Então eu preparei de maneira bem didática, de maneira bem simples. A gente vai discutir um pouquinho de fisiopatologia, a gente vai discutir um pouco de tratamento. Essa maneira simples vai fazer com que a gente enxergue o paciente de uma maneira diferente, de uma maneira bem diferente. E com isso a gente vai conseguir impactar positivamente na evolução dessa doença. Ok? Então vamos lá. Como é que eu dividi essa aula, gente, de insuficiência cardíaca? Como que eu dividi? Para que fique de maneira assim bem legal, bem didática, eu dividi assim. Vamos fazer uma definição de insuficiência cardíaca inicialmente. Eu vou classificar, aliás, a classificação da insuficiência cardíaca é uma maneira muito interessante da gente entender qual é o mecanismo de tratamento depois. Eu vou falar sobre a etiologia de maneira também bem rápida, que eu acho que o menos importante é saber a etiologia, desde que você consiga impactar na progressão da doença. Falar um pouquinho da epidemiologia, um pouquinho da fisiopatologia, vamos trabalhar a clínica, aí ó, clínica, diagnóstico, tratamento e fisiopatologia, aí o bicho vai pegar. Tá? Então não cansa muito no começo não, porque a gente vai fazer uma discussão muito legal sobre fisiopatologia, clínica, diagnóstico e tratamento. Ok? Seguimos então. Então vamos lá, gente. É muito fácil definir insuficiência cardíaca. Provavelmente isso não vai cair em nenhuma prova sua, né? Nenhuma prova de residência, nenhuma prova de cardiologia, nenhum preceptor, nenhum professor vai chegar lá e perguntar, define insuficiência cardíaca, porque isso é muito fácil. Insuficiência cardíaca é uma bomba que deixou de bombear. Ela não consegue, é uma síndrome sistêmica caracterizada por uma disfunção cardíaca que ocasiona um inadequado suprimento sanguíneo para atender às necessidades metabólicas dos tecidos. Os tecidos, as células têm uma necessidade metabólica, eu tenho um órgão que funciona como bomba, e essa bomba tem que ser forte o suficiente para mandar nutrientes a todos os tecidos. Quando ela começa a não cumprir essa função dela, eu digo que essa bomba está entrando em insuficiência. E eu coloquei alguns detalhezinhos, algumas curiosidades aqui, para a gente começar já essa discussão. Ela tem alta prevalência, é muito alta prevalência. A cada
taxa de mortalidade, ela ultrapassa mais da metade, ela passa de 50%. Ela é o desfecho de quase todas as doenças, né, cardíacas. Ela é a via final, é o ponto final de todas as doenças cardíacas. Você pega uma doença valvar, termina em quê? Insuficiência cardíaca. Uma doença isquêmica, insuficiência cardíaca. Por quê? Porque a insuficiência cardíaca é a falha dessa bomba em mandar suprimento sanguíneo. Uma doença cardíaca infecciosa, uma miocardite, insuficiência cardíaca, ok? Ela tem alta taxa de morbidade e mortalidade, como nós já falamos. Em estágios iniciais, isso aqui é interessante, eu coloquei como curiosidade. Em estágios iniciais, a morte súbita é devido a causas arrítmicas, que é uma das complicações da insuficiência cardíaca, que nós vamos discutir mais para frente. E em fases avançadas, por causas não arrítmicas. Então vamos lá. A epidemiologia. A incidência vem aumentando, essa é a nossa grande preocupação em questão de epidemiologia. A incidência está aumentando. Até esse ano, eu estava olhando uma estatística bem legal, que a taxa de mortalidade por doença infecciosa cresceu demais, né? Por quê? Pandemia, Covid, aumento de pneumonia, cresceu muito. E eu olhei do lado, tinha uma curvinha vermelha, assim, passando a taxa de Covid infecciosa. O que era essa curvinha vermelha? Doença cardiovascular, diabetes. Então a medicina evoluiu demais, evoluiu em método diagnóstico, mas a gente ainda não conseguiu impactar positivamente na evolução das doenças cardíacas e com isso diminuir a mortalidade. Por isso que eu estou aqui convidando vocês a que a gente aprenda o máximo possível sobre insuficiência cardíaca, sobre doenças do coração, principalmente a insuficiência cardíaca, para que a gente possa fazer esse impacto positivo na epidemiologia. E a população está envelhecendo, então a população envelhecendo, uma bomba que trabalha por 60 anos, ela é melhor do que uma bomba que trabalha por 90 anos. Obviamente, com o envelhecimento da população, as falhas nessa bomba, que é o coração, elas vão começar a aparecer muito mais, né? A gente tem um estilo de vida cada dia pior, né? A hipertensão está aumentando, o diabetes mellitus está aumentando e a dislipidemia está aumentando, tudo doenças do nosso comportamento, né? Eu sempre digo assim, ó, as duas doenças mais fáceis de fazer diagnóstico, diabetes e hipertensão. Né? É muito fácil fazer diagnóstico. Aferiu a pressão, ela está alta, você é hipertenso, tem as metas. Mediu glicemia, está alta, ela é diabética. E são as duas doenças que mais matam. Por quê? Porque a gente não consegue tratar elas adequadamente. E são as duas doenças que não tratadas vão evoluir para a insuficiência cardíaca. Isso aqui é bastante importante, ó. Nós não temos um programa de detecção. A gente não tem na saúde pública, nem na saúde privada, um programa como a gente tem, por exemplo, câncer de mama, né? É obrigatório você fazer uma mamografia anual, né? Câncer de colo de útero, eu acho que a doença que mais mata deveria ter um programa na saúde pública, para que a gente pudesse escanear, procurar esses pacientes, né? Procurar esses pacientes que estão maltratados e esses pacientes que com certeza vão evoluir para a insuficiência cardíaca e vão evoluir para óbito. A alta taxa de mortalidade, ó, esse dado é bem importante, ó. Uma insuficiência cardíaca classe 4 é em torno de 30% a 70%, então é muito alta a taxa de mortalidade. Seguinte, vamos falar um pouquinho da classificação. Olha que interessante. Por que eu escolhi essa classificação? Que alguns de vocês podem falar assim para mim. Antônio, mas essa classificação é antiga, né? Hoje a gente classifica só de 3 maneiras, que a gente vai falar mais para frente. Por que eu escolhi? Porque é bem importante a gente entender cada detalhe da classificação para que a gente entenda a evolução da insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, a primeira classificação ela pode ser temporal, depende do tempo. Ela pode ser aguda ou crônica. E mesmo uma insuficiência cardíaca crônica pode ter um processo de agudização, em decorrência de alguma situação que pode descompensar. A segunda classificação é anatômica.
Pode vir de uma congestão pulmonar ou congestão sistêmica. E eu vou lembrar aqui, ó, que uma insuficiência de ventrículo direito, na grande maioria das vezes, ela vem de uma insuficiência do ventrículo esquerdo. Então, quando a gente estiver falando de insuficiência cardíaca, nós vamos falar muito de insuficiência de ventrículo esquerdo, porque a do direito é consequência dela. Também é uma classificação. Quanto ao débito cardíaco, né, ela pode ser de baixo débito e pode ser de alto débito. Baixo débito, obviamente, é quando a quantidade de sangue tem débito cardíaco baixo, a quantidade de sangue que sai do coração é insuficiente. E alto débito, eu sempre brincava assim, ó, é quando o coração é fraco, o sangue é fraco, não o coração é fraco. Caso de anemia, maior exigência metabólica dos tecidos, né? Anemia, tireotoxicose, septicemia, deficiência de vitamina B1. E a quarta classificação é quanto ao ciclo. Isso é extremamente importante. Ela pode ser uma insuficiência cardíaca sistólica, né, onde a fração de ejeção é reduzida, e ela pode ser diastólica, onde a fração de ejeção é preservada. Normalmente, na sistólica, a gente vê nos exames do raio-x, a gente já vê uma cardiomegalia, né, que é o aumento considerável do coração. E na diastólica, a silhueta cardíaca está normal. Eu sei que alguém aí, que a maioria já estudou insuficiência cardíaca, alguém está falando assim, eu acho que é antigo isso. Na verdade, o intuito é que seja antigo mesmo. Existe uma classificação já diferente, que já está sendo usada, mas eu quis colocar isso para que a gente fosse entendendo passo a passo. Hoje, pela fração de ejeção, a gente já usa reduzida, intermediária e fração de ejeção preservada. Ok? E essa é a classificação que eu comentei com vocês, a classificação nova que a gente está usando, né? Fração reduzida, quando você tem uma fração de ejeção menor que 40%. Depois nós vamos comentar sobre fração de ejeção, a quantidade de sangue que é expelida pelo ventrículo por minuto. E a fração preservada, né? Ela vai estar acima de 50%. E a intermediária, a fração está entre 40 e 50. É claro que a gente sabe que a fração de ejeção reduzida é muito mais comum. Ela é bastante comum. Ela é até fácil o diagnóstico, né? A gente precisa entender que é fácil. Mas a preservada já é um pouquinho mais complicado, porque todos os parâmetros, tanto de exames quanto de ejeção, eles ainda estão preservados. Tem alta taxa de mortalidade as duas, mas a reduzida é um pouquinho mais frequente. Então, pessoal, quanto ao perfil hemodinâmico, esse perfil hemodinâmico a gente vai entender bastante depois junto com a clínica. Mas é importante a gente entender que dentro do perfil hemodinâmico a gente tem congestão, perfusão tecidual. A perfusão tecidual pode ser boa, e a gente classifica como seco e quente, seco e frio, úmido e quente, úmido e frio. O que eu chamo a atenção que é extremamente importante são os pacientes que têm uma perfusão tecidual frio, muito diminuído, extremidade com perfusão de tecido muito diminuído, e úmido, ele está congesto, ele tem congestão pulmonar, ele tem edema periférico. Esse paciente está em choque cardiogênico. Então a gente vai classificar perfil hemodinâmico C. Então uma dicasinha para vocês, ó, o C, choque cardiogênico, ok? A etiologia que eu falei que a gente não vai ficar batalhando muito nela não, porque na verdade não que não seja importante, mas no entendimento da etiologia, no entendimento da sequência da insuficiência cardíaca, não vai importar tanto qual foi a causa. O importante é a gente entender a sequência para interromper, principalmente o remodelamento. Então, a sistólica é cardiomiopatia dilatada, hipertensão, doença coronariana, doença de Chagas, doença alcoólica, miocardite, e a diastólica, hipertrofia concêntrica, hipertensão arterial, fibrose, isquemia, miocardiopatia hipertrófica e sarcoidose. Agora chegou uma das partes mais interessantes e mais importantes para a gente entender a insuficiência cardíaca. Então, para a gente entender a insuficiência cardíaca, a gente vai precisar entender esses 3 slidezinhos.
Inicialmente, esse slide vai mostrar para a gente quais são os fatores que mostram para a gente como que o coração está tendo um desempenho ideal. E aqui a gente vai entender também qual é todo o percurso de compensação, todos os mecanismos de compensação do sistema cardiovascular. Então vamos começar aqui. O que eu preciso ter para que um coração esteja funcionando corretamente? Obviamente eu preciso ter contratilidade, né? Eu tenho que ter a função de bomba, músculo cardíaco, sarcômero, proteínas contráteis. Aqui a gente vai usar o quê? Para que melhore a contratilidade, agora vocês já vão entender por que é muito importante a gente entender isso aqui, porque isso vai impactar no nosso tratamento. Se eu tenho uma importância tão grande na força de contração do coração, eu preciso ter uma medicação que melhora a força de contração do coração, que nós chamamos de inotrópica. A frequência cardíaca. A frequência cardíaca é um dos fatores mais importantes da definição do débito cardíaco, né? Eu vou lembrar que frequência cardíaca, débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes o volume sistólico, a quantidade de sangue que é expelida na sístole. Então, a frequência cardíaca é extremamente importante para definir o débito cardíaco, é um dos padrões mais importantes. E a gente pode controlar ela com beta-bloqueador. A terceira definição é a pré-carga. O que é a pré-carga? A pré-carga é definida como a tensão exercida pela parede ventricular após a contração atrial. Ela depende do retorno venoso e depende do volume final da diástole. Então, a quantidade de sangue que chega no átrio por uma congestão, por exemplo, e passa por ventrículo, essa quantidade vai definir a pré-carga. Se ela estiver um pouco aumentada, então o volume está muito aumentado, o coração vai fazer uma força muito grande. Como que eu diminuo o volume? Diurético. Eu só consigo diminuir o volume com diurético. E por último, a pós-carga. A pós-carga é a força que o coração vai ter que fazer para vencer a resistência das artérias e das arteríolas. Então, a pós-carga é definida como a carga contra a qual o coração contrai durante uma sístole. Ok? Ela depende da complacência arterial, né, da força da resistência das artérias, que vai determinar a pressão arterial. E como que eu ajo na pós-carga? Vasodilatadores. Pessoal, pausazinha para pensar. Tem uma coisa para falar para vocês. Já estudamos contratilidade, frequência, pré-carga, pós-carga. Eu sei que esse assunto é denso demais, né? Eu sei que esse assunto é complexo. E sempre que eu vou dar essa aula, os meus alunos me mandam um e-mail e falam assim: professor, você pode disponibilizar essa aula, os slides, que eu queria rever essa fisiopatologia. Tá lógico, né? Então aqui também eu vou deixar para vocês essa aula, né? Esses slides vão ficar disponíveis. Então, você tem 3 maneiras de receber. Se você já entrou pelo e-mail, no e-mail nós vamos disponibilizar. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Esse grupo de WhatsApp está aqui embaixo. Vai ter um link que eu vou mandar para você também. E o Telegram vai ser permanente. Lá a gente vai poder discutir. Enfim, tudo vai estar lá no Telegram. Então, tem essas 3 maneiras de você receber essa aula. Telegram, e-mail e o WhatsApp. E não precisa ir para lá, porque não está lá ainda. Tá? Não corre para lá não, termina de assistir a aula aqui. Vamos seguir então? Então vamos lá. Pessoal, sempre que a gente tem um mecanismo de agressão numa bomba, e esse mecanismo a gente sabe que vai atingir a contratilidade, a frequência, a pré-carga e a pós-carga. O nosso organismo, criado de maneira perfeita pelo arquiteto do universo, esse organismo ele vai reagir e vai tentar compensar essa agressão. O primeiro mecanismo que ele usa, na verdade, é um mecanismo que é muito positivo. Durante um período vai estar compensado. Tanto que vocês podem ver que o paciente hipertenso, já com insuficiência cardíaca, na fase 1 ele é o quê? Assintomático. Você pergunta se ele tem algum sintoma, ele não tem nenhum. Por quê? O organismo sofreu uma agressão, reagiu e compensou.
Então ele não tem dispneia, ele não tem ortopneia, ele não tem dispneia paroxídeo noturno, ele não tem edema, não tem congestão, não tem nada da clínica, ele é assintomático. Mas ele já começa a ter uma lesão. Então, quando a gente atender um paciente com qualquer fator de risco, diabetes, hipertenso, eu tenho que pensar o seguinte: esse doente ele vai evoluir para insuficiência cardíaca. E se ele está na fase 1, comemore. É nessa fase 1 que você pode entender os mecanismos de compensação e não deixar ele progredir. E qual é o mecanismo de compensação mais importante? São os mecanismos neurohormonais, né? É só para vocês entenderem um pouquinho, todo mundo sabe o sistema renina, angiotensina 1, angiotensina 2, né? Diminui a perfusão renal porque baixou o débito cardíaco. Com isso, o rim reconhece e fala assim: eu preciso corrigir essa volemia que está baixa, eu preciso corrigir isso. Então ele libera a renina. E a angiotensina 1, a angiotensina 2 são, de início, elas vão compensar, elas vão nos ajudar. Só que a angiotensina 2, numa segunda fase, se a gente não corrigir, ela vai induzir a apoptose do miócito. O miócito, que é a célula do miocárdio, ele vai morrer por causa da angiotensina 2, que é o nosso mecanismo natural. E vai levar, com a morte do miócito, ao remodelamento cardíaco e vai caminhar para a insuficiência cardíaca. Por isso que é extremamente importante a gente entender isso, que essas são ações negativas deletérias. Esse é o motivo pelo qual eu uso o captopril. É o motivo pelo qual existe o estudo HOPE, o estudo AIDS, todos esses estudos falando o quê? Que o inibidor da enzima conversora de angiotensina, que é o enalapril, ramipril, captopril, eles vão fazer o quê? Eles vão inibir essa enzima que converte a angiotensina. Por que é muito importante? Eu sei que pode parecer, mas todo mundo usa captopril. Professor, eu já sei como receitar captopril, eu sei que ele é importante para a pressão, mas a gente vê no consultório gente com dose errada, com posologia errada, com subdose. Então, se você está errando na dose do inibidor da enzima conversora de angiotensina, você está favorecendo o remodelamento cardíaco, a apoptose do miócito e a evolução da insuficiência cardíaca. E a gente precisa pensar também nos outros sistemas neurohormonais. Sistema nervoso simpático, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eu já falei, e vasopressina. Para que fique bem interessante, eu montei um diagrama. Eu acho que é esse diagrama que você vai querer dar uma olhadinha depois. Esse diagrama você vai precisar ter ele bem entendido para você entender e prosseguir no tratamento. Então, é muito importante o próximo slide. Se vocês não quiserem guardar a aula, guarda só o slide que já está bom. E uma dica rápida, pensa em cada mecanismo de adaptação para definir a terapêutica. Quando a gente vai definir uma terapêutica, a gente precisa pensar no mecanismo de adaptação. Eu preciso pensar na angiotensina, eu preciso pensar em baroreceptores, eu preciso pensar em vasoconstrição, né? Eu preciso pensar nisso para que eu possa definir a terapêutica. Então, não se assustem, mas é muito simples aqui. Então vamos imaginar o seguinte, a gente já tem lá os mecanismos neurohormonais, esse paciente é hipertenso, o paciente já tem uma outra comorbidade que é diabetes, e essa hipertensão está mal tratada, ele está evoluindo, né? A gente sempre tem uma curva, a gente tem uma curva assim, o paciente descompensa, ele te procura, ele está hipertenso, aí você compensa a hipertensão dele e a gente imagina que esse paciente vai ficar parado aqui. Não, ele te abandona e continua progredindo na insuficiência cardíaca, até que ela tem várias descompensações e vários internamentos. Então, como que funciona? Eu tenho uma doença cardíaca de base, né? Todos os mecanismos de compensação já foram esgotados, já esgotou os mecanismos fisiológicos, eu tenho uma ação na bomba cardíaca. Essa bomba cardíaca insuficiente, ela vai dar uma hipoperfusão renal. A hipoperfusão renal vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona.
Esse sistema vai ter uma contratilidade cardíaca aumentada, vai levar à hipertrofia cardíaca, vai levar à depressão de catecolaminas cardíacas e piorar a bomba. Esse sistema vai levar à liberação de aldosterona, à retenção de sódio e água, porque o rim reconhece que ele precisa reter para aumentar a volemia. A retenção de sódio e água vai aumentar muito a pré-carga, aquela quantidade de sangue que chega lá no átrio vai estar aumentada. Ele vai ficar com congestão e edema. Essa congestão e edema, a quantidade de sangue aumentada que vai chegar, vai dilatar o coração, que vai piorar a bomba também. Então esse é um slide muito interessante para que a gente guarde ele, ó. A própria vasoconstrição reflexa, ela vai levar a uma hipoperfusão tecidual, né? Que vai piorar também a bomba. Se a gente conseguir entender essa fisiopatologia, entender esse diagrama, a gente vai ter um entendimento muito assim, coeso, muito certo do tratamento. Ok? Então esse slide, pessoal, vai ficar disponível lá junto com toda a aula, mas se eu pudesse dar uma dica para vocês, ó, estuda ele, guarda ele, livro de cardiologia, vocês vão ter vários textos de fisiopatologia que vai ser um pouquinho mais complexo que esse, mas aí está o resumo. Então vamos para a clínica. Para aí que eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisa. A gente passa 6 anos de medicina, mais a residência, e começa a trabalhar para brincar de detetive, né? A gente aprende basicamente a fazer anamnese para que a gente consiga juntar todos os pontinhos na clínica e fazer um diagnóstico. E através do diagnóstico fazer um tratamento. Se a gente erra o diagnóstico, a gente erra, obviamente, o tratamento, né? E depois que a gente forma, às vezes a gente negligencia essas coisas mais simples, né? Que na verdade não são. Anamnese, exame físico completo e avaliar a clínica do paciente. Então, se eu pudesse chamar a atenção de vocês para 2 situações extremamente importantes na insuficiência cardíaca avalia muito bem a clínica. Existem algumas nuances da clínica da insuficiência cardíaca que às vezes a gente não souber confunde. E segundo, deem valor ao eletrocardiograma. Por que o eletrocardiograma é tão importante? Porque ele pode excluir a insuficiência cardíaca. Em mais de 90% dos casos, um eletrocardiograma normal te deixa tranquilo que esse paciente não tem insuficiência cardíaca. Então, se você não sabe interpretar o eletrocardiograma, mas sabe olhar que ele está normal, você já sabe fazer um diagnóstico. Ele não tem insuficiência cardíaca. Vamos aliar esses dois, então, clínica e eletrocardiograma. Qual que é o primeiro sintoma que eu preciso chamar a atenção? Importantíssimo, dispneia progressiva. Como é que é essa dispneia progressiva? Esse é importante porque o indivíduo, quando ele faz exercício físico ou até uma caminhada dentro de casa, qual o primeiro sintoma que ele vai dizer? Ele vai dizer que o rendimento no exercício dele está diminuindo. E às vezes a gente não dá muita atenção a isso. Às vezes quem faz caminhada, vou caminhar no parque, ele chega e conta para você, doutor, eu não consigo mais caminhar, estou cansando com facilidade. Antes eu dava uma volta, agora com meia volta eu já estou cansado. Então leva isso em consideração. Ele tem uma dispneia que está sendo progressiva. A ortopneia, aquela falta de ar, aquela dispneia que depende da posição em que ele está. A dispneia paroxística noturna, né? Na verdade, a gente vai ver a dispneia paroxística noturna muito mais em situações de insuficiência cardíaca mais avançada. Ele acorda com aquele terror noturno, com uma falta de ar, a sensação que está afogando, e quando ele senta, ele melhora. Isso pode acontecer várias vezes na noite. Mas eu lembro que é mais na insuficiência cardíaca mais avançada. Da mesma maneira, o edema agudo de pulmão. Os estertores pulmonares, né? Não é raro a gente ouvir no consultório o paciente com vários estertores em base pulmonar, estertor crepitante, ou às vezes até sibilo, né? Vou lembrar asma cardíaca. O derrame pleural tem uma preferência ao lado direito. O edema dos membros inferiores, né? Normalmente o edema dos membros inferiores, as 2 pernas são iguais, né? E aqui eu coloquei 4 situações que eu gostaria que a gente discutisse e que vocês se atentassem um pouquinho para isso.
Hepatomegalia. Por que eu coloquei hepatomegalia? Ele é um sinal de insuficiência cardíaca e normalmente a gente perdeu esse hábito de palpar fígado, né? Às vezes a gente vai direto para o exame, já vou pedir um eco, e esquece de uma coisa muito importante, eu preciso palpar o abdômen dele, eu vou ver se ele tem ascite, eu vou ver se o fígado está aumentado. E esse é um exame que poucas pessoas fazem, o reflexo hepatojugular. Como que é o reflexo hepatojugular? Quadrante superior direito, você vai palpar o fígado, quando você empurra o fígado, toca ele, a jugular aumenta, o reflexo jugular aumenta. E normalmente essa situação é dolorosa, quando você palpa o fígado ele está doloroso. Outro detalhe bem importante é a tosse, né? Mas todo paciente, principalmente nesse caso idoso, vai ter tosse, né? Como que eu vou diferenciar? Com a somatória de todos os sintomas. Às vezes essa tosse ela não é de origem cardíaca, então não passa um xarope para ele, pode ser cardíaco. E alguns sintomas bem inespecíficos para a gente se atentar também, ó. Astenia, fraqueza, o ictus mais desviado, B3 ou B4, apesar que é muito difícil a gente ouvir, mas faz parte. E o emagrecimento. O emagrecimento queria chamar uma atenção. Como ele tem uma perfusão periférica diminuída, os músculos dele vão ser desnutridos. Então ele vai perder muita massa muscular. Às vezes ele tem um emagrecimento importante, mas às vezes ele está demasiado. Então a gente não percebe esse emagrecimento, mas ele tem, de qualquer maneira, uma perda de massa muscular. Legal? Então vamos lá. Extremamente importante, pessoal, ó. Nós já entendemos fisiopatologia, epidemiologia, voltando tudo. Agora nós sabemos reconhecer a clínica, todas as nuances da clínica. Eu preciso classificar. Já fiz o diagnóstico, eu já sei dele, eu quero classificar ele. Uma das classificações mais importantes que existe e a que mais a gente usa é a classificação do New York Heart Association. Como é que é feita essa classificação? É baseado no sintoma de espineia. Na classe 1, a gente tem ausência de sintomas de espineia ao realizar atividades cotidianas. Eu vou classificar ele como classe 1. Na classe 2, eu vou ter sintomas leves durante atividades cotidianas. Quais são esses sintomas leves? De espineia. Na classe 3, eu vou ter sintomas desencadeados aos pequenos esforços. Qual é o sintoma? De espineia. Quais são esses pequenos esforços? Esse paciente é o paciente que tem uma certa dispneia para caminhar alguns metros, para caminhar em volta de casa, coisa que habitualmente ele fazia. A classe 4, sintomas aos mínimos esforços e, muito importante, em repouso. É o paciente que mesmo deitado, a gente percebe que ele tem dispneia. E quais são esses mínimos esforços? Atividade bem cotidiana de dentro de casa. Escovar os dentes, transferir, sair da cama e ir para o sofá, preparar uma comida, alguma coisa, isso já causa nele uma dispneia. E a segunda classificação que eu gostaria que vocês guardassem, aliás, outro slide para vocês salvarem e carregarem com vocês, New York Heart Association e American Heart Association. O American Heart vai classificar assim, estágio A. Esse paciente não tem lesão estrutural, ele tem alguns fatores de risco, por exemplo, ele é obeso, ele é sedentário, ele é diabético, ele é hipertenso, mas se você fizer todos os exames, ele não tem nenhuma lesão estrutural e ele não tem sintomas, aqueles sintomas da insuficiência cardíaca. O estágio B, aí esse paciente já tem uma lesão estrutural, só que ele ainda não tem sintomas. Esse estágio A e estágio B é o que a gente precisa realmente impactar na epidemiologia, porque se eu otimizar o tratamento desses dois estágios, ele não vai evoluir na insuficiência cardíaca. Eu diminuo morbidade, diminuo mortalidade. Estágio C, ele já tem uma lesão estrutural e já tem sintomas de insuficiência cardíaca. E no estágio D, ele também tem lesão estrutural com sintomas refratários ao tratamento. Ele já não responde mais à otimização do tratamento.
Quando que a gente precisa impactar, então, no tratamento? Estágio A e estágio B. Principalmente pensar no fator de risco, né? Precisamos pensar nesse fator de risco. Pessoal, agora vamos lá para os exames. Quem está dormindo acorda, tá? Essa hora é muito importante. Vamos lá, anima, toma um copo d'água aí, porque eu preciso muito que vocês entendam isso aqui. A gente vem numa sequência lógica bem interessante, bem legal. A gente começou na epidemiologia, falando da insuficiência cardíaca, depois a gente entrou em clínica, fisiopatologia, e agora é muito importante, a gente percorreu todo esse caminho, a gente aprendeu sobre a sintomatologia, sobre toda a clínica da insuficiência cardíaca. Agora eu preciso pedir exame. O exame complementar, aquele que vai endossar aquela hipótese diagnóstica que eu formulei na clínica, tá? E principalmente os exames, gente, o nome mesmo já diz, ele é complementar, ele complementa um pensamento clínico que eu já vim montando, através do exame clínico, através do exame físico, da história do paciente. Então, o que eu vou pedir nesses exames? Eu vou pedir um hemograma. Isso é regra sempre básico, né? Eu vou medicar, eu preciso saber o hemograma, a função renal, eu preciso ver a função hepática, tá? Enfim, mas eu queria chamar a atenção para alguns exames em especiais. Primeiro, o hemograma, por quê? Eu falei no começo, uma anemia, por exemplo, ela pode descompensar uma insuficiência cardíaca. Então, a gente precisa fazer o hemograma. Uma insuficiência renal pode também descompensar. Uma infecção urinária, sódio de potássio, porque afinal de contas a gente vai estar usando diurético, a gente vai estar usando vários medicamentos que vão alterar esses eletrólitos. Função de tireoide, que também pode atrapalhar e descompensar uma insuficiência cardíaca. HIV, hepatite, Chagas. E eu pontuei aqui o BNP, NT, ProBNP. Esse é um marcador cardíaco que ele é muito quantitativo, ele é muito importante. Por quê? Ele vai diferenciar se uma dispneia ela é de origem pulmonar ou de origem cardíaca. E o mais interessante que isso é que ele é quantitativo. Se ele estiver acima de 100, a gente vai ter uma dispneia de origem cardíaca. E quanto maior, pior o paciente está. Mais avançado está a insuficiência cardíaca. Então ele é bastante importante. O raio-x e o ecocardiograma, que é o padrão ouro para que a gente veja a fração de ejeção. Eu deixei o eletro por último, por quê? O eletrocardiograma, eu já falei para vocês no começo, é fundamental que a gente saiba eletrocardiograma. É claro que em cada fase da profissão a gente vai passar por plantão, a gente vai passar por UTI, a gente vai fazer plantão em cidade menor. Então é muito importante que a gente tenha o domínio, pelo menos do básico do eletrocardiograma. Eu tenho dito isso desde a época da faculdade, desde quando eu estava nas aulas dentro da sala de aula mesmo no quarto ano, que eu cheguei para dar aula para eles, vamos falar de insuficiência cardíaca, vamos falar de hipertensão, vamos falar de arritmia, infarto no idoso. Aí todo mundo olhava para mim e falava assim, mas eu não sei eletro. Parou, vamos voltar tudo, vamos atrasar algumas aulinhas, 2 ou 3 aulas que eu vou ensinar eletrocardiograma para vocês. Porque não dá para você fazer um diagnóstico de insuficiência cardíaca, você dá uma sequência no tratamento de qualquer doença de origem cardiovascular se você não tiver domínio do eletrocardiograma. E eu sempre digo uma coisa bem interessante. O eletrocardiograma ele não precisa ser domínio único exclusivamente do cardiologista. Todo mundo que atende idoso, faz clínica, faz plantão, frequenta UTI, precisa dominar o eletrocardiograma. Por quê? Rapidamente você vai ter uma noção, você vai ter um diagnóstico e você não vai precisar ficar esperando que alguém venha te auxiliar. E é um método extremamente simples, extremamente barato. Qualquer posto, qualquer consultório, qualquer ambulatório é capaz de qualquer técnico aprende a fazer um eletro e a interpretação fica por conta do aprendizado, tá? Gente, então chegamos na hora, quando a gente começa uma aula, todo mundo fala assim, mas que droga que você usa? Pera aí, vamos fazer parte por parte. Chegamos no tratamento, finalmente. A gente tem uma ansiedade para chegar e tratar logo, para a gente falar de droga. Chegamos lá, mas cada situação no seu passo. Então, em primeiro lugar, é
importantíssimo a gente entender quais são os objetivos do tratamento. Você vai começar o tratamento de uma doença que é sindrômica, né? É uma doença que é muito impactante, tem uma taxa de mortalidade exagerada, uma taxa de morbidade. Aliás, existe um gasto exagerado no mundo em função da insuficiência cardíaca, porque é um paciente que não vai produzir mais, vai usar muito medicamento, vai ter muito internamento. Então é muito importante a gente entender esse objetivo. Qual que é o primeiro grande objetivo da medicina, o primeiro grande objetivo de todo o tratamento? E na insuficiência cardíaca ele tem que ser o número 1. Eu preciso aumentar a sobrevida. Parece que é lógico, né? Parece que é lógico, mas não é. Por que eu coloquei aí? Porque se a gente não otimizar o tratamento desde o estágio A a B, você não vai aumentar a sobrevida, você vai diminuir a sobrevida do paciente. Segundo lugar, diminuição da morbidade, né? Esse é um paciente que sofre muito, a família toda sofre, então a morbidade é uma doença arrastada, a morbidade é muito grande. Eu preciso aumentar a capacidade ao exercício. Tem até uma dúvida, muita gente fala assim, o paciente com insuficiência cardíaca, eu acho que eu não vou deixar fazer exercício, né? Um conceito antigo, não, eu tenho doença cardíaca, ele não pode fazer exercício. Todos os estudos mostram que o exercício físico, em qualquer etapa, em qualquer fase, ele é importante. É claro que ele tem que ser orientado por profissional e ele tem que ser supervisionado por médico. O médico precisa liberar primeiro para que ele faça exercício físico. Aumento da qualidade de vida. Eu já falei na morbidade que um paciente com insuficiência cardíaca, ele perde muito a qualidade de vida dele. Ele às vezes entra até em estado de desnutrição, né, a caquexia cardíaca, né? E o principal aqui, se eu fizer tudo isso aqui, mas antes eu pensar na diminuição da progressão da insuficiência cardíaca, a gente vai ter um sucesso muito grande. Por quê? Eu estou falando desde o começo isso. Paciente hipertenso, diabético, qual é o fim desse paciente hipertenso? Insuficiência cardíaca e alto índice de mortalidade. Eu preciso diminuir esse caminho, eu preciso diminuir essa progressão. E isso é possível, completamente possível. Eu retardar a evolução da insuficiência cardíaca, otimizando o tratamento na fase inicial. E não esquecer também, pessoal, o que o paciente sofre? O paciente sofre de congestão, sofre de edema, sofre de taquicardia. Eu tenho que diminuir o sintoma dele. A dispneia paroxística noturna, a dispneia ao exercício, a ortopneia, o edema ele sofre muito, a ascite. Então, levar em conta o sintoma dele e tentar diminuir os sintomas dele. Pessoal, vamos falar de droga um pouquinho. Vamos falar das drogas e como é que a gente vai manejar elas. Então, para que isso fique fácil, para que isso fique didático, eu separei os estágios. Lembra quando a gente falou do American Heart Association, os estágios? Quando a gente falou do sintoma, New York Heart Association, os 4 graus de dispneia. Agora a gente vai usar aqueles estágios para medicar. E o primeiro estágio é o estágio A. O estágio A, eu sei que vocês lembram, é o paciente que ele tem um alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca, só que ele não tem doença estrutural, ele nem tem sintoma ainda. Então, o que eu vou pensar nesse doente? O que eu vou pensar nesse paciente? Eu vou tratar os fatores de risco. O final da hipertensão arterial é a insuficiência cardíaca. O final da hipertensão arterial maltratada é a insuficiência cardíaca. Por isso que a hipertensão, o diabetes e a dislipidemia, principalmente hipertensão e diabetes, são as doenças que mais matam, porque elas são mal manejadas. Então, no estágio A, eu atendi um paciente lá na unidade básica, eu atendi um paciente no meu plantão, no meu consultório, no meu ambulatório, aferi a pressão, ele é hipertenso. O que eu tenho que imaginar nesse paciente? Ele é hipertenso. Esse paciente vai evoluir para insuficiência cardíaca, se eu deixar. Então, eu não vou deixar. Eu vou cumprir diretriz, eu vou cumprir as metas, todas as metas de pressão arterial, eu vou brigar com ele para que ele mantenha a meta e vou eliminar todos esses fatores de risco. Exercício físico,
obesidade, alimentação, má alimentação, uso excessivo de sal. E principalmente, gente, na hipertensão e na diabetes, eu vou chamar a atenção para um detalhe bem importante. Não sei se vocês já ouviram isso no consultório, mas eu já ouvi. O paciente chega para mim e fala assim: doutor Antônio, a minha pressão se acostumou a 16/10. Se a minha pressão abaixar, eu sinto mal. Eu estou acostumado com a pressão 15/10, 16/10, então eu não sinto mal. Eu não gosto que abaixe, que eu passo mal. E muitos médicos concordam com isso e mantêm. Não pode concordar. Você tem que convencer o paciente, educar ele de que existe uma diretriz, existe uma meta, que é fruto de estudos muito longos e que definiram que a gente precisa ter uma pressão dentro da meta. Com isso, eu não vou evoluir para a insuficiência cardíaca. O diabetes é a mesma coisa, né? São duas doenças que dependem muito do comportamento. A diabetes depende da dieta, né? Eu tenho uma brincadeira de fazer com meus pacientes diabéticos, eles falam assim: de vez em quando eu quero comer um brigadeirinho, de vez em quando eu como um bolo. Eu falo: sabe quando que você pode comer um brigadeirinho? Nunca. Nunca pode comer. Porque hoje a gente tem várias opções de dieta, então não precisa sofrer. Não precisa sofrer. A gente tem várias opções que dá para você não passar fome, o seu doente não passar fome, controlar o peso. O nosso grande vilão é a insulina alta, a hiperinsulinemia, né? Esse é o nosso grande inimigo. Então, como é que eu faço para a insulina não subir? Não dou açúcar. Eu preciso combater a variabilidade glicêmica, né? Mas essa é outra aula de diabetes. E a dislipidemia. A dislipidemia tem vários estudos também falando a respeito disso, né? Que o colesterol ele é fator de risco, o HDL precisa estar alto e o LDL precisa estar dentro da meta. Então, gente, por que eu chamo muita atenção a isso? Estágio A é o doente que você vai segurar nesse estágio, corrigindo o fator de risco e não deixando evoluir para a insuficiência cardíaca. Chegamos no estágio B. Estágio B é o paciente que tem doença estrutural, você já fez um eletrocardiograma, você já viu uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, você calculou lá Sokolov, você calculou, contou quadradinhos, né? Eu sei que você já sabe ver o eletrocardiograma, né? Conta lá os quadradinhos, já calculou tudo. Ele tem hipertrofia, tem um desvio do eixo, né? Ele tem hipertrofia. Opa, então tá. Eu não vou esquecer de tratar os fatores de risco, mas eu já vou pensar em determinados medicamentos que vão ter um impacto direto na evolução da insuficiência cardíaca. Então, a gente sempre tem que lembrar de uma tríade, 3 medicamentos com grande impacto. O inibidor da enzima conversora de angiotensina, o beta-bloqueador e o antagonista da aldosterona, que é a espironolactona. Sempre eu vou pensar nessa tríade. Aí aqui a gente já entra com um beta-bloqueador, após o infarto agudo do miocárdio, mesmo no paciente assintomático. Eu tenho que usar o beta-bloqueador? Tem. O inibidor da enzima de conversão de angiotensina é indicado para todo mundo, mesmo após o infarto. E isso é importante explicar para o paciente. Ele está usando uma medicação que vai impedir o remodelamento cardíaco. O paciente vai entender isso e vai impedir que a insuficiência cardíaca progrida. E em caso do paciente ser intolerante aos inibidores da enzima conversora, eu posso usar um BRA, um bloqueador de receptor de angiotensina. E como que eu vejo que ele é intolerante? Tem paciente que tem muita tosse usando o inibidor da ECA. Esse paciente e a tosse também, ela é de classe, viu? Não adianta você tira o captopril, põe o enalapril, tira o enalapril, põe o ramipril, vai dar tosse. Tira o ramipril, põe o lisinopril, vai dar tosse do mesmo jeito. Deu com um, tira ele e parte para o BRA. Aí tem a valsartana, a losartana, né? Você escolhe um BRA. Ou então em caso de já insuficiência renal, né? A gente vai falar mais. Paciente estágio C, a gente já pulou o estágio B, agora ele tem o quê? Ele já tem doença estrutural, ele é sintomático.
Olha só, em nenhum estágio eu vou esquecer dos fatores de risco. E o que eu vejo? O que eu vejo alguns colegas fazendo? Às vezes até por pressa, né? Esquece o fator de risco. Nossa, é estágio C já. Eu vou mexer só com medicamento, mas continua obeso, continua comendo gordura, continua sedentário. Não, aqui eu tenho que pensar em fator de risco também, eu tenho que pensar em dieta, mudança de estilo de vida. Ela não sai em nenhuma fase. Usar o beta-bloqueador, usar o IECA, ou o BRA se tiver intolerância. Só que no estágio C eu já tenho que pensar em introduzir a espironolactona, o antagonista da aldosterona. Quando ele for uma classe funcional 3 ou 4. Lembra do New York Heart Association, as classes de dispneia? Classe funcional 3 ou 4. Uma fração de ejeção em torno de 40 ou menor, tá? E aqui, gente, o diurético, quando que eu vou usar o diurético? O diurético não tem impacto sobre a insuficiência cardíaca. O diurético vai diminuir o sintoma, porque ele vai diminuir a congestão pulmonar, ele vai diminuir o edema. O grande impacto em morbidade e mortalidade é a tríade: inibidor da ECA, tá? Beta-bloqueador, espironolactona. Ok? Pessoal, e vocês vão perceber que eu não coloquei o estágio D aqui, né? Vou explicar por quê. O estágio D já são pacientes que já atingiram o teto máximo de tratamento e mesmo assim eles vêm descompensando. Tem várias descompensações, então nesse paciente vamos pensar nas descompensações. Inclusive tem um mito que fala, nossa, o paciente ele tem várias internações, então a mortalidade dele aumenta, né? Não é o internamento que aumenta a mortalidade, não é a descompensação. A gente precisa tratar para que ele não descompense. Vamos procurar fatores que descompensam. E para que vocês não digam assim que o Antônio está falando que o estágio A e o estágio B é mal medicado, tem dose errada, tem gente dando dose errada, tem gente dando subdose, tem gente errando posologia, captopril usa em dose errada. Eu trouxe um estudo muito legal para a gente ilustrar isso, ó, o estudo Champs. Então esse estudo fala o seguinte, olha aqui, ó, 60% dos pacientes tratados, 60% estão com dose menor que 50% do necessário do inibidor da enzima conversor de angiotensina. Então, de cada 10 pacientes, 6 deles estão com o principal medicamento em dose errada. 60% não está tomando nem metade da dose do que provavelmente iria impedir o curso da insuficiência cardíaca. 45% estão tomando dose errada de beta-bloqueador. Está tomando uma dose menor do que 50% ele deveria tomar. Então você vai ver paciente tomando carvedilol 3,25 2 vezes ao dia por muito tempo. Não pode, ele precisa chegar no teto máximo do beta-bloqueador. E 21% está com uma dose do antagonista da aldosterona, que é a espironolactona, entre 50% e 100% só. E eu vou lembrar também que no idoso, a antagonista da aldosterona, a gente usa uma dose menor, né? Legal. Então eu vou falar um pouquinho, como eu falei muito para vocês dessa tríade, essa tríade é muito importante, a gente precisa guardar essa tríade de tratamento, inibidor da ECA, beta-bloqueador e antagonista da aldosterona. Eu vou fazer um comentáriozinho bem rápido sobre cada uma. O inibidor da ECA, né? Detalhe importante, captopril é de 8 em 8 horas, enalapril é de 12 em 12 horas. O paciente chega para mim, para vocês com certeza já fez isso e fala assim, doutor, eu estou tomando captopril, eu tomo só de manhã porque a minha pressão está super bem controlada. A meia-vida plasmática do captopril é de 8 horas, então ele vai ficar mais da metade do dia sem cobertura de droga. Passou 8 horas, não existe mais o captopril no organismo, então ele precisa ser de 8 em 8. Do mesmo jeito, o enalapril, ele precisa ser de 12 em 12 horas. Mesmo que a pressão esteja normal, fraciona a dose, mas deixa de 12 em 12.
Na insuficiência renal, eu queria chamar a atenção também. Se piorar, a gente pensa na creatinina, porque a gente tem um medo de estar usando IECA, o paciente é lá estágio C, e ele começa a fazer uma falência renal no estágio C, começa a piorar o rim dele. Já tira o inibidor da ECA, aí a insuficiência cardíaca progride. Tem uma regrinha bem legal, ó. Se piorar a função renal dele, depende da creatinina. Se a creatinina for menor do que 50%, não se assuste, mantenha a mesma dose. Se a creatinina for entre 50% e 100%, eu reduzo pela metade. E quando que eu vou parar com ele? Se for maior que 100%, aí eu suspendo. É indicado, o IECA é indicado a todos os pacientes sintomáticos ou não. Então eu preciso começar a tratar a hipertensão. Eu preciso impactar na mortalidade, na epidemiologia, eu preciso impedir o progresso da insuficiência cardíaca, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Segundo é o beta-bloque, né? Eu coloquei todos os beta-bloqueadores que a gente pode usar, o carvedilol, o metoprolol, o bisoprolol e o nebivolol. No nebivolol tem o estudo Seniors, né? Que ele viu uma ação muito importante em pacientes acima de 70 anos. Qual que é a dica? Inicia com dose baixa, né? O início pode ocorrer uma piora da função cardíaca, no início ele piora um pouquinho, você tem que começar sempre com dose baixa. E tem algumas contraindicações, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, BAV avançado e doença arterial periférica. Para que a gente descubra uma contraindicação do beta-bloqueador, que é o BAV avançado, eu preciso ter em mãos o quê? Eletrocardiograma. Só no eletrocardiograma eu consigo ver um BAV avançado, que é uma contraindicação ao beta-bloqueador. Detalhe importante, uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Eu formei em 1987, lá em Minas Gerais. E antes de 90, o beta-bloqueador não era indicado para insuficiência cardíaca. A gente tinha um medo danado do beta-bloqueador. E ele não era indicado. Depois, com os estudos, eles começaram a perceber que o beta-bloqueador ele tinha um impacto muito grande, diminuindo a mortalidade, mesmo que ele piorasse inicialmente a função cardíaca. Então, inicialmente, ele piora um pouquinho, mas ele tem um impacto grande na mortalidade. E se você começar com dose baixa, mas lembra que precisa chegar na dose máxima. Carvedilol de 50, metoprolol 200, bisoprolol 10 mg e nebivolol 10 mg. Aldosterona. Olha que detalhe importante da aldosterona. Antagonista da aldosterona, que é a espironolactona. Reduz a retenção de sódio e água. Redução de depósito de colágeno nos miócitos. Então, para não acelerar a apoptose do miócito, ela impede o depósito de colágeno. Essa é a grande ação que ele tem na estrutura, no remodelamento cardíaco. Ela só entra na disfunção de ventrículo esquerdo, classe 3 ou 4. E quando que a gente tem que temer ela um pouquinho? Né? Ela poupa potássio, né? Quando o potássio estiver maior do que 5,5. Então não deixa de prescrever o antagonista da aldosterona, a espironolactona, com medo do potássio. Ok? O diurético, o comentário do diurético é o seguinte: o diurético não reduz mortalidade. Né? O diurético é igual ao digital, ele melhora o sintoma e eu uso o digital quando eu tenho fibrilação atrial e insuficiência cardíaca. Melhora o sintoma. Mas ele não reduz a mortalidade. E o mais importante dos diuréticos é a furosemida, que é usado de 20 a 160 mg. E ele diminui muito o sintoma. Lembra que eu falei? Congestão pulmonar e edema. Pessoal, agora, para a gente encerrar essa aula, eu preparei algumas dicas. Então eu disse para vocês que eu vou disponibilizar esses slides e alguns slides eu gostaria que vocês guardassem. Se puder, guarda na memória. Se não puder, salva, imprime, mas guarda isso aqui. Esse é um deles. As dicas do tratamento. Vamos lá. Nunca esquecer de remover as causas subjacentes. Correção cirúrgica valvar, tudo que precisa corrigir para impedir o remodelamento, o progresso da insuficiência cardíaca é importante.
Não esquecer das causas precipitantes. O paciente pode estar em qualquer estágio, é obeso, desenvolveu anemia, está desnutrido, corrige todas essas causas. Teve uma alteração de tireoide, corrige. Corrige porque isso vai impactar no progresso da insuficiência cardíaca. Investigar a anemia. Por que eu falei 3 ou 4 vezes de anemia? Porque é um grande fator de descompensar uma insuficiência cardíaca. Às vezes a gente vai investigar a anemia, a gente vê só pela hemoglobina. Não, tem que pedir ferritina e pedir transferrina. Sempre pensar em mudança de estilo de vida, em qualquer estágio de tratamento. Combater a obesidade, combater o sedentarismo, exercício físico bem orientado, dieta, restrição de sódio, uma dieta sem açúcar por diabético, uma dieta também com restrição de alimentos gordurosos, no caso da dislipidemia. Mas sempre pensar nisso. Mudança de estilo de vida em qualquer estágio. Imunização. Por que eu coloquei isso aqui? A gente se esquece de que o cardiopata, o doente com qualquer grau de insuficiência cardíaca, ou qualquer cardiopatia, ele precisa ser vacinado, ele tem que tomar a vacina. E uma que a gente se esquece muito é a vacina de influenza. E a vacina do Covid agora não tem como a gente esquecer, nós estamos no meio de uma pandemia. Mas o que a gente esquece bastante, pneumo. Eu tenho visto muitos doentes no consultório que já têm uma cardiopatia há vários anos e eu pergunto, tomou a vacina de pneumonia? Não, não tomei. Então não vamos esquecer. Diagnóstico da síndrome clínica é mais importante que a etiológica. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes você vê uma insuficiência cardíaca já no estágio B, você fica pensando, preocupando se foi uma miocardite, de onde veio, se foi isquêmica. Tá certo, dá para pensar nisso. Mas não esquece que ela é uma síndrome clínica e a evolução dela é mais importante do que a etiologia, de onde ela veio. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é de difícil diagnóstico e prognóstico ruim. Tem biomarcadores elevados e alteração no eco. Então, gente, é uma hora de usar BNP, né? É muito difícil você fazer, porque às vezes a gente se baseia muito no ecocardiograma. Aí tem uma fração de ejeção normal lá, mais de 50%. New York Heart Association 2 e 3, com fração de ejeção menor que 35%, troca o IECA ou BRA por sacubitril. A gente tem uma opção. Sacubitril mais valsartana. Outro detalhe muito importante, maior mortalidade para índice de massa corporal menor que 20 e maior que 35. E isso a gente não presta tanto atenção. Eu deixo o paciente obeso com insuficiência cardíaca, ele vai morrer mais. E eu deixo o paciente caquético com IMC menor que 20, ele vai morrer mais. E muito cuidado com afrodescendentes. Tá? Principalmente quando ele está controlado e a frequência cardíaca dele passa de 70. Pessoal, eu sei que em alguns slides vocês viram as letras que deram uma embaçadinha, por isso a gente colocou uma legenda aqui para facilitar. E de qualquer maneira, tanto no e-mail, quanto no WhatsApp, quanto no Telegram, a gente vai ter disponibilizado lá essa aula para vocês. E agora, até como um título de uma brincadeirinha de final, eu fiz um slidezinho para a gente brincar um pouquinho aqui, Se eu atendo um paciente com insuficiência respiratória, fiz uma brincadeira, chame o médico, né? Mas guarde essa palavra chame para você pensar na insuficiência respiratória. Pode ser coronária, né? O idoso, principalmente, às vezes ele tem sintoma de isquemia coronária, sintoma de uma síndrome coronária não aguda, nós vamos falar isso mais para frente, e o sintoma dele é dispneia, não é dor. Ele pode estar hipertenso, ele pode estar fazendo uma complicação de uma hipertensão, pode ser uma arritmia, pode ser mecânica ou pode ser embolia. É a brincadeira com chame o médico.
Pessoal, então chegamos ao fim da nossa primeira aula da nossa Semana do Coração, essa semana tão importante que nós idealizamos para você. E eu quero te convidar para que você esteja aqui amanhã para uma aula também muito importante, uma aula muito gostosa que é sobre arritmias. Tá? Amanhã é muito importante que você esteja aqui comigo nessa Semana do Coração. E eu gostaria de te pedir que convide seus amigos, mande o link para eles, se você recebeu o link, convide o pessoal que precisa assistir essa aula, tá? Porque você precisa estar aqui amanhã comigo, para a gente dar sequência nessa semana. E eu vou lembrar você que essa aula só vai ficar até domingo, afinal de contas é a Semana do Coração. Então nós temos até domingo para assistir essa aula. E se por acaso você não faz parte do grupo de WhatsApp, não faz parte do e-mail e não faz parte do Telegram, entra lá. Se você recebeu esse link de alguém, entra, se cadastra, faça o cadastro aqui e esteja aqui amanhã. Esteja aqui amanhã para que a gente possa dividir os nossos conhecimentos novamente. Eu te espero lá.